Aqui pelo canal, a técnica mais presente, o forte mesmo, sempre foi o macramê. Mais de um tempo para cá, a técnica de embalagem de fios não ocupou somente mais espaço aqui no canal, como aqui também, e se tornou a queridinha do momento. E claro que aprender uma nova técnica não quer dizer que a gente vai deixar a outra de lado. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Thiago Fabril, eu sou artista têxtil, sou instrutor de macramê e de embalagem de fios, também criador do primeiro curso de embalagem de fios do Brasil. E é justamente sobre essas duas técnicas, macramê e embalagem de fios, que são as duas técnicas que eu mais aplico nas minhas produções, que eu desenvolvi a aula de hoje. Hoje eu trago para você uma receita super simples, compartilhando um pouco das técnicas de embalagem de fios que eu apresento no meu curso completo. Então, sim, é possível criar peças únicas, peças exclusivas, misturando as duas técnicas, o macramê e a técnica de embalagem de fios. E é isso que você vai aprender agora, vem comigo. Para esse projeto, nós vamos precisar de 8 cordões de 5 milímetros, aqui com 3 metros cada um. Uma argola de madeira, pode ser essa daqui, pode ser um pouco menor, tá? Essa daqui é a número 2, tá? Pode ser a número 1 também, tá? Pode ser um pouquinho menor. Ou você vai poder também substituir o uso da argola por um punho de rede, que eu ensino aqui no canal também. Vamos precisar de tesoura, uma linha, tá? Uma linha convencional, uma linha comum, com a cor mais próxima possível, né, do seu cordão, e alguns pedaços de barbante. Aqui eu estou reutilizando algumas sobrinhas de projetos anteriores. Então é uma forma legal, uma forma divertida, uma forma bonita de você reutilizar sobrinhas de barbantes, que é o que eu vou fazer aqui. Que a gente vai trabalhar com uma técnica de embalagem de fios, técnica de transição, que eu já vou explicar para vocês, que é ótima para dar uso para pequenos retalhos como esses daqui. O primeiro passo é dobrar o cordão ao meio e passar a argola. Então nós vamos lá, passar os 8 cordões, 8 pontas pelo meio, juntar as pontinhas e colocar essa argola lá na dobra. Feito isso, nós vamos aqui ó, ajustar os cordõezinhos. Uma dica legal para os cordões assentarem, né, não ficar assim muito embolado, é o quê? Que como a gente tem 8 cordões, então eu costumo fazer o quê? Ó, 5 dos cordões eu coloco embaixo, dessa forma, alinho, tá vendo? Um do ladinho do outro. E aí, logo em seguida, eu coloco os 3 bem no centro, por cima. Aí eu consigo que os cordões fiquem mais alinhados, né, dando um acabamento aí, dando uma estética mais bonita para minha peça. O próximo passo aqui, antes de fazer qualquer acabamento, é onde eu vou entrar com a linha, tá? Essa linha serve só para que a gente mantenha, né, os cordõezinhos no lugar. E por que que eu uso a linha? Porque ela não cria volume. Então o que que eu vou fazer? Eu vou enrolar essa linha aqui, ó. Coloco uma pontinha lá para baixo, dou uma enrolada e vou prender aqui, ó, todos os cordõezinhos juntos, tá? Aqui você vai fazer um trecho de aproximadamente 6, 7 centímetros. Então você enrola lá para baixo, enrola para cima. Não precisa apertar muito, tá? É só para manter os cordõezinhos no lugar, para facilitar a embalagem de fios. E aí eu dou uma laçada aqui, ó, faço uma, duas laçadinhas, uma por cima da outra. Só aquela laçadinha só para prender a linha, tá, gente? Essa linha aqui a gente vai cobrir ela, tá? Então não há necessidade de fazer grandes nós, simplesmente para que esses cordõezinhos aqui fiquem no lugar, tá? Para a gente conseguir fazer um acabamento agora com os barbantes coloridos por cima. Aqui nesse espaço eu vou aplicar técnica de embalagem de fios. Eu vou aplicar a técnica do embalado simples direto com transição, tá? A transição é a transição das cores, a transição dos cordões. Então a primeira coisa que eu vou fazer para começar, como é de fato para quase todas as técnicas de embalagem de fios, a gente começa com a pontinha para baixo. Então aqui eu escolhi um pedacinho de um cordãozinho azul, de um barbante azul,
Coloco ele para baixo, ó, coloco essa pontinha para baixo. Vou girar, ó, lá atrás, embaixo, e venho descendo, ó, circulando a peça e ajustando para que ele faça uma boa cobertura. Como eu vou aplicar transição de cores, então logo depois de fazer aqui, ó, logo depois que você fizer, né, umas 3 voltinhas mais ou menos, você já pode aplicar um outro pedacinho. Como é que a gente vai aplicar esse outro pedacinho? A gente vai colocar a ponta para cima e vai continuar girando esse cordãozinho aqui, ó, rodando esse cordãozinho que a gente já vinha utilizando. Aí depois que eu já completei aqui, ó, aproximadamente 1 centímetro, eu venho aqui, puxo essa pontinha do acréscimo até ela se esconder. Quando ela se esconder aqui, ó, a gente para de puxar o laranjinha aqui no caso, né? E continuo girando esse outro barbante até o momento que ele estiver assim, ó, quase acabando, ó. Tem uma pontinha aqui quase acabando. O que que eu vou fazer agora? Eu seguro essa pontinha, pego esse laranja, o acréscimo que eu coloquei, né, ó, jogo ele para cima. A pontinha eu jogo para baixo. E agora eu continuo trabalhando com a outra cor. Aqui eu vou fazer mais um acréscimo agora, mais uma transição. Então eu vou repetir o mesmo movimento que eu fiz com o laranja na parte de cima. Aqui eu vou finalizar com o nó de falcaça, mas antes de finalizar com o nó de falcaça, eu vou fazer uma laçada com esse último cordãozinho, que eu vou usar penúltimo na verdade, né? Ó. Então vou fazer uma laçada para que essa ponta não escorregue, para que essa ponta não saia do lugar. Já vou até cortar o excesso. E aí aqui, para cobrir essa pontinha, eu vou fazer a técnica do nó de falcaça. Essa técnica do nó de falcaça também é uma técnica de embalagem de fios. Como é que a gente começa? Nesse caso, que é uma finalização, a gente começa com a pontinha lá para cima, ó, uns 5 centímetros, suficiente para você puxar depois. Desço o cordãozinho barbante, uns 4, 5 dedinhos. Volto com ele aqui nessa posição, ó. E aí, a partir daqui, eu vou começar a girar ele lá embaixo, ó, pegando as pontinhas, a pontinha desse verdinho mais claro aqui, tá vendo? Dou uma ajustadinha e continuo girando e descendo esse cordãozinho aqui, ó. Quando eu tiver feito a cobertura aqui e chegando aqui embaixo, ó, próximo a essa argolinha, eu vou passar essa pontinha aqui, ó, por dentro da argolinha e jogar ela para o mesmo lado que eu estava embalando. Com a pontinha, ó, passando para o lado de cá, por dentro dessa argolinha aqui, eu vou puxar aqui em cima, ó, até essa argolinha encostar aqui, ó. Ela encostou, eu paro de puxar e corto agora o excesso do cordão, deixando aqui, ó, 1 centímetro, 1,5 cm, tá? Que essa pontinha agora a gente vai esconder lá para dentro aqui dessa trama. Então, eu vou puxar lá em cima até a pontinha desaparecer. Quando ela desaparecer, a gente para de puxar. E aí, ajusto aqui os cordõezinhos e corto o excesso. E tá pronto o nosso nó de falcaça. O próximo passo agora é fazer as divisões dos cordões. Então, nós vamos fazer isso pelo lado de baixo da peça, fazendo 4 conjuntos com 4 cordões cada um. Uma dica que eu dou para você é para facilitar e para que você não se perca depois, né, nos conjuntos aqui, logo depois de fazer a separação, você dá um nozinho assim, ó, somente para separar os conjuntos, tá? Que você já definiu a posição, né, de cada um dos cordões. Então isso daqui vai facilitar o manuseio, vai facilitar a confecção para você.
Aqui nós vamos trabalhar um conjunto por vez. Nós vamos utilizar aqui o nó quadrado, né? O nó quadrado já tem vários vídeos aqui no canal ensinando também. Aqui é mais um projeto, é o nó mais utilizado no macramê. Então, como nós fazemos? Primeiro, 2 cordões guias ficam no centro e nós vamos trabalhar 2 cordões, né, das laterais direita e esquerda. Como é que a gente começa? Os guias ficam paradinhos no centro. Nós fazemos aqui, ó, primeiro uma letrinha D, jogando por debaixo dos guias. Essa perninha aqui, ó, ela vai lá para a esquerda, passando por cima desse cordão da esquerda. O cordão que está na esquerda entra aqui, ó, por dentro dessa barriguinha aqui, ó, da letrinha D. Puxamos. Aqui nós temos meio nó quadrado. Ó, meio nó duplo, né? Também leva esse nome. Ajustamos aqui, deixando aqui ó, em torno de 2 centímetros da base, ok? Agora nós vamos retornar esse cordão para o lado direito. Então, como é que a gente faz agora? Faz a letra C por baixo dos guias, tá vendo? A letra C volta por baixo dos guias, dessa forma aqui. Essa perninha joga lá por cima do cordão que está à direita. E ele, por sua vez, entra aqui, ó, por dentro da barriguinha da letra C. Puxamos o cordãozinho e agora ajustamos, formando aqui, ó, o primeiro ponto, o primeiro nó quadrado. Feito isso, agora nós vamos alternar as posições. Então, nós estamos trabalhando com nó quadrado alternado. O que é alternar? É alternar a posição dos cordões. Aqui, ó, nós trabalhamos com esses dois e esses dois do centro, né, são os guias. Então, agora a gente vai alternar a posição. Nós vamos colocar agora, ó, os que trabalharam, nós jogamos para dentro. Agora eles vão fazer o papel de guias. E os guias vão para fora para fazer o trabalho trançado. Aqui nós vamos repetir o mesmo nó que fizemos aqui em cima. Ó, novamente, letra D, tá vendo? Ó, formando a barriguinha, por debaixo dos guias, perninha vai lá para a esquerda e por de cima do cordãozinho da esquerda. E o cordão da esquerda entra na barriguinha aqui, ó. Fizemos a primeira laçada. Aqui você vai deixar ó, um trecho também de uns 2 centímetros, 1,5 centímetros. Ó, aproximadamente aqui ó, a largura de um dedão, tá? Então, puxei aqui a largura aqui de um dedão, vou usar o meu dedão como medida, tá? 1 centímetro e pouco. E aí vou repetir agora para fechar o nozinho. Então, como é que a gente fecha? Da mesma forma, ó, letrinha C passando por baixo dos guias, a perninha vai por cima do outro que está lá do lado direito, ó. E o que está do lado direito entra aqui ó, na barriguinha para a gente fechar o nó. Agora a gente vai trabalhar a repetição. Então, nós vamos fazer esse trecho aqui, fazer um trecho com esse nozinho, fazendo a repetição, até que a gente atinja aqui ó, um trecho trançado de 30 centímetros. Logo que você fizer esse trecho, né, de 30 centímetros, nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntar aqui, ó, as pontinhas, tá? Utilizando agora a mesma técnica que nós utilizamos aqui em cima. Então, eu já amarrei aqui, eu já passei uma linha para manter eles bem juntinhos aqui, né, bem certinhos. E vou aplicar agora num trecho de aproximadamente 10 centímetros. É um trecho equivalente ali, mais ou menos o mesmo que a gente trabalhou aqui em cima. Entre 7 e 10 centímetros. Aqui no meu caso eu vou aplicar um pouquinho mais, vou fazer ele com 10 centímetros. Como ele é mais fininho, então eu vou fazer ele um pouquinho maior para dar um pouco mais de equilíbrio, para que ele apareça mais na peça. Então eu vou fazer exatamente a mesma forma que eu apliquei aqui, a mesma técnica.
Muito bem, já fez aqui ó, o embalado também, né, usando as mesmas técnicas que foram aplicadas aqui. A partir daqui, agora é repetição. Você vai repetir exatamente o que foi feito nessa faixa, nessa cinta, tá? Cada parte dessas a gente chama de cinta. Então você vai replicar, tá, os mesmos nozinhos, a mesma técnica em cada um desses conjuntos que você separou. Eu sugiro que você pendure a peça para fazer, tá? Principalmente agora na hora de replicar, porque aí você consegue identificar as alturas corretas e fazer, né, cada nozinho nas próximas cintas na mesma altura da primeira. Agora, com as quatro partes, né, as quatro cintas prontas, é hora de fazer a junção dessas cintas. A gente vai fazer com a peça pendurada, tá? Mas antes, né, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar lá em cima, né, a disposição dessas cintas, para que a gente faça a junção corretamente, tá? Então é importante observar lá em cima posicionamento, né? A gente vai sempre fazer a junção de uma com a vizinha, né? E assim por diante. Então é importante a gente observar para que de repente essa cinta não esteja numa posição errada, não acabe torcendo, né? Deixando o nosso trabalho irregular. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar lá em cima duas cintas, uma do ladinho da outra. Nós vamos pendurar e fazer a junção dessas duas primeiras cintas na parte de baixo. Aqui eu tenho as primeiras cintas, né, que já separei. O que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou juntar, né, uma parte na outra para a gente criar aquela rede embaixo, a rede de sustentação do vaso. Então eu vou separar dois e dois do lado de cá, tendo quatro cordõezinhos ao centro. Então vieram dois de um e dois de outro. Eu vou contar daqui para baixo 10 centímetros, que é a altura que eu vou fazer a primeira junção. Então eu vou fazer aqui um nó quadrado, da mesma forma que a gente fez, né, no decorrer da peça toda. Então vou lá, ó, jogar o da direita por baixo, passando por cima desse aqui da esquerda, ó, e o da esquerda vai entrar nessa laçadinha aqui. Então, tenho aqui, ó, primeira parte do nó, né? Meio nó quadrado. Vou ajustar aqui e vou fechar esse nó. Fechando o nó exatamente como a gente faz lá na parte de cima. Então, aqui é somente um nozinho quadrado para fazer essa junção. Então vejam bem, ó, eu já juntei uma cinta na outra. Agora eu vou pegar aqui, ó, esses dois e vou olhar lá em cima qual é a cinta seguinte. Então vou descer essa cinta, olhar se está alinhado lá em cima, separar mais dois, ó, descansar mais dois, porque esses daqui vão se juntar com a próxima cinta. Então tenho novamente aqui, ó, quatro cordõezinhos. Vou repetir agora o mesmo nó quadrado, a mesma junção. E aí vou ajustar, apoio a peça, né, ó, lá na parede, deixa ela dar uma descansada ali. Observo se os nozinhos, se a primeira voltinha está na mesma altura. Ajusto se necessário. E aí depois eu fecho o nozinho. E aí eu vou fazendo isso ao entorno da peça, circulando até chegar do outro lado. Então eu tenho agora aqui, ó, dois que sobrou, né? Dois daqui. Vou pegar mais dois do próximo. Aí eu vou virar a peça agora para facilitar o meu trabalho, né? Ó, pego dois, venho, olho lá em cima, qual é a próxima cinta, vejo se ela está alinhada, qual é o posicionamento dela. Descanso dois e faço a junção desses dois aqui na mesma altura e depois junto as duas últimas na mesma altura, formando a primeira base aqui da redinha. Aqui já fiz, né, a trama, tá vendo como ela está, né? Então já juntei a parte de cima.
Agora eu vou fazer uma segunda amarração, que é a parte que vai embaixo do vaso. Então já fiz, né, a junção das cintas lá em cima, vou fazer mais uma junção agora, da mesma forma, porém agora eu vou pegar daqui, ó, 2 cordõezinhos daqui e 2 daqui. Faço aqui, ó, 2 e 2, para formar esse balãozinho aqui, ó. Tá vendo? É esse balãozinho que vai segurar o vaso. Então vou ter novamente, ó, 4 cordões ao centro, dessa forma aqui. Então a gente vai explanar aqui, ó, deixa eu mostrar para você, ó. Os dois das laterais aqui eu vou descansar e da outra também está descansando. Aqui, ó, esses dois que trançaram vão virar agora os guias, tá? Então a gente está trabalhando alternado também, como a gente fez lá em cima. Então esses dois que trançaram viram guias e os outros dois das laterais agora, ó, daqui da direita e da esquerda, vão fazer o trabalho trançado. Então vou repetir novamente o nó quadrado, da mesma forma que a gente acabou de fazer aqui em cima. Porém, agora eu vou dar uma distância menor. Se na parte de cima eu fiz aqui a distância de 10 centímetros, aqui eu vou fazer entre 5 e 7 centímetros. Vou repetir aqui, ó, fazer o nozinho, fecho o primeiro nó, e aí dou sequência ao entorno da peça, como nós fizemos na carreira anterior. Dessa forma aqui, ó. E aí, vamos lá, buscar a próxima junção. Aqui, ó, próximo quadradinho. Olho de onde ele tá vindo, né, para não confundir os fios. E junto com mais dois. Descanso os dois daqui das laterais, né, dessa lateral aqui. E faço o nozinho na mesma altura e vou repetindo até completar a peça, né, lá do outro lado. Muito bem, já finalizei aqui a minha peça, mas eu vou falar para você o que você tem que fazer para finalizar a sua. Muito simples. Logo depois que a gente faz a redinha aqui embaixo, né, fazendo aqui a distância com 10 centímetros e depois uma distância um pouco menor, nós deixamos um trecho aqui de 5 centímetros aproximadamente e aplicamos a mesma técnica que nós iniciamos a nossa peça. Você vai aplicar aqui a mesma técnica e fazer a finalização das franjas fazendo as aparas. Fala a verdade, muito mais simples do que você imaginava, né? Quer acompanhar, quer saber muito mais sobre o universo da embalagem de fios e do macramê? Então faz o seguinte, aqui embaixo desse vídeo tem o link para você me acompanhar lá pelo Instagram. Tem os links também da lista de espera para o meu curso de embalagem de fios. Não se esqueça de curtir e compartilhar e levar esse conhecimento para os seus amigos artesãos. Um grande beijo, grato pela presença e até já!